Olá pessoal, tudo bom? A gente está fazendo dessa vez um diferente, o nosso podcast. Eu estou aqui em Brasília e vim conversar aqui com Clementine, que é uma das maiores especialistas nessa parte de resiliência urbana e habitação social. E mais uma vez, né, contextualizando, a gente está disponibilizando para todos que quiserem assistir o nosso curso Jornada do Financiamento Climático. Estamos fazendo essa série de podcasts aí também para explicar um pouquinho o que é o financiamento climático e como é que ele se aplica no dia a dia, principalmente nas nossas cidades e nos nossos estados. Clementine, obrigado aí pela conversa, pela possibilidade aí da sua agenda apertadíssima de conversar conosco. Explica para a gente aí, afinal, o que é esse financiamento climático no seu contexto de uma especialista em resiliência urbana e habitação? Obrigada, Guilherme, pelo convite. É uma honra. Eu tenho 3 horas para te responder, porque a pergunta é bem ampla, mas para ir logo no concreto, o que eu faço concretamente no trabalho do nosso setor, né, de desenvolvimento urbano e habitação em relação com financiamento climático, é a gente estar sempre orientando todas as intervenções urbanas e os investimentos para ações que tenham um impacto ou em mitigação ou em adaptação das mudanças climáticas. Esse é um pouco o fio diretor, né? Fazer com que quando você tem possibilidade de investir entre várias opções, você sempre privilegie a que possa computar o financiamento climático, que é comprovar que esse recurso vai ter um impacto ou em adaptação ou em mitigação. E aí talvez eu possa ilustrar um pouco na vida real o que isso quer dizer. Quando a gente fala em adaptação, eu trabalho muito com bairros vulneráveis por diferentes razões, pessoas de baixa renda que possam ter dificuldade em ter acesso a serviços como água, saneamento, ou condições construtivas de casas mais humildes, ou bairros vulneráveis também porque mais suscetíveis a sofrer alias climáticos. A gente está falando de risco de desmoronamento ou deslizamento para quem mora em costa de morros, por exemplo, ou risco de inundação para quem mora em beira de rio. Isso é Brasília, a gente gosta de bike, então ciclista é sempre bem-vindo na conversa. Nossas intervenções nesta área estão sempre voltadas a reduzir o impacto que um evento climático vai ter sobre este bairro e sobre as famílias que moram neste bairro. Então, tem coisas que são óbvias, tipo obras de proteção e contenção de encosta para evitar desmoronamentos, obras de drenagem para diminuir risco de inundação. Pode ser drenagem, pode ser desassoreamento de rio, pode ser parques alagáveis, por exemplo, para evitar que famílias morem logo na beira e sejam imediatamente vítimas em caso de subida do nível do rio. Tem outras intervenções mais indiretas, como trabalhos de educação ambiental para a gestão de resíduo, por exemplo. A gente sabe que poluição de rio, resíduo, pode criar acúmulos que vão acelerar os momentos de inundação, por exemplo. Então, inundação, desmoronamento, é importante também trabalhar com qualidade construtiva. O Brasil qualifica uma parte do seu déficit qualitativo, déficit habitacional qualitativo, no Brasil vocês chamam de inadequação habitacional. E na inadequação habitacional tem uma categoria que se chama inadequação edilícia, que são todas as casas que têm algum tipo de carência.
Então pode ser que não tem banheiro próprio, pode ser que não tem piso com revestimento próprio, tem vários elementos, mas de maneira geral, você ter uma qualidade construtiva da tua unidade habitacional frágil é um elemento adicional de vulnerabilidade. Então, se eu tiver aberturas, por exemplo, janelas e telhados frágeis, eu vou ser mais suscetível a eventos de vento forte ou de chuva forte, etc. Esses são exemplos um pouco de investimentos que qualificam como financiamento climático para adaptação, porque eles melhoram a resistência de uma pessoa, de uma família e, por extensão, de um bairro inteiro a um evento climático. E aí a gente tem a outra vertente que trabalha com adaptação. Aí a lógica é um pouquinho diferente, é priorizar investimentos que fazem com que a emissão de gases de carbono seja menor. Aí uma das minhas grandes batalhas de carreira inteira é a revitalização de centros urbanos. Vou explicar a lógica. O Brasil cresce, a população cresce, as famílias crescem, a gente precisa sempre de novas unidades habitacionais. Além das que estão já faltando hoje, as novas que, com crescimento demográfico, a nova demanda que chega. O padrão de produção habitacional do Brasil convencional é construção de conjuntos habitacionais. Todo mundo conhece o Minha Casa Minha Vida, não é o único programa, mas é o mais emblemático, vamos dizer. E você constrói conjuntos, sejam eles verticais, torres, sejam horizontais, com um monte de casinhas. Vamos dizer, esse padrão mais convencional, na maioria, ele se dá em áreas periféricas da cidade, onde o fundiário é mais acessível, a terra é mais barata, etc. O que você provoca? Você provoca movimentos pendulares de uma pessoa que trabalha numa área, num bairro da cidade, que tem que se deslocar 1 hora, 2 horas de ônibus até esse bairro e voltar cada dia. Quando você constrói esse novo conjunto, você vai ter que gastar para fazer uma nova estrada, para fazer uma nova rede de saneamento, uma nova rede de água, uma nova rede elétrica para iluminação pública. Você vai ter um investimento público muito alto para poder acolher essa nova população. E você vai ter um gasto de transporte muito alto, porque essa população, por definição, está isolada, não tem muito emprego no local, então ela vai ter que buscar trabalho em outro canto e vai ter que se deslocar. Isso é um custo climático muito alto. Você atende, não sei, 200 famílias que estão precisando de um apartamento, beleza, mas você tem um custo para a sociedade que é muito alto, um custo financeiro dessas redes adicionais e um custo social, né? Que o trabalhador vai gastar 4 horas da vida dele, 2 de manhã para ir, 2 de noite para voltar. Que qualidade de vida é essa? Em contrapartida, você tem muitos centros urbanos no Brasil que estão vazios. Tem estudos que quantificam a ociosidade, que são os prédios vazios ou subutilizados. Às vezes vai ser um casarão abandonado, às vezes vai ser uma ruína, ou às vezes vai ser um terreno vazio que está utilizado como estacionamento porque não tem nada. Tem diversas razões, né, por esse abandono, mas independentemente das razões, você reaproveitar esse estoque, renovar, a gente chama de retrofit. Retrofitar esse estoque ocioso ou subutilizado para fazer habitação de interesse social te permite poupar todo esse investimento que eu descrevi. Então, você já usa a rede de água e de eletricidade que existe. Você não requer uma rede de transporte intensiva porque justamente você está numa área central onde já tem trabalho. Então, é muito provável que aquele morador, aquela moradora não tenha que se deslocar muito longe. E aí você ganha em tempo de vida, porque você economiza essas horas da tua vida, você já está mais próximo da escola dos filhos, do centro cultural para poder usufruir um lazer, esse tipo de coisas.
Então, tem um estudo bem interessante do Instituto Polis, que foi lançado este ano, que se chama Morar no Centro, que faz uma análise do ganho potencial de reutilizar o estoque vazio do centro de São Paulo. Os números são muito loucos. Você economiza 1/3 das emissões de gases do município de Santo André. Você, a nível de vida de uma pessoa em tempo economizado, se contabiliza em anos. Os ganhos sociais são gigantes, mas os ganhos climáticos são gigantes em mitigação e quantificado em poupança de carbono. Então, eu poderia falar 1000 horas, mas isso são só alguns exemplos que não necessariamente são intuitivos, das pautas que nós, profissionais do setor de habitação e desenvolvimento urbano, lutamos, porque a gente não pensa necessariamente que fazer um apartamento no centro é um ato climático. Mas sim, é um investimento de financiamento climático voltado à adaptação. Muitas coisas que eram feitas, né, antigamente, hoje necessita ter um olhar mais sensível por todos os eventos extremos que estão ocorrendo, né? Como é que você enxerga que a lógica urbanista que vem seguindo nas nossas cidades, não só nas nossas capitais, mas também em municípios de médio porte, vão precisar cada vez mais se readequar para esse novo momento de eventos extremos? Toda uma mudança de paradigma, né? Porque eu trabalho principalmente com áreas de pobreza urbana, então meu foco é das populações mais vulneráveis. A gente viu com o Rio Grande do Sul ou com muitos outros eventos que, infelizmente, eles não são reservados à população pobre. Qualquer um é uma vítima potencial desses eventos. Mas se a gente olhar a parte específica da população que sofre mais a consequência desses eventos e é uma vítima principal, vamos dizer, aí em termos de política pública tem uma mudança de paradigma a pensar, porque o óbvio bom, eu vou priorizar investimentos de urbanização de favela, resiliência urbana. Isso que eu contei, eu vou fazer obras de drenagem, de contenção de encosta, de pavimentação, de reorganização do bairro, etc. Ok, mas a partir do momento em que eu, em paralelo, não tenho uma proposta para quem chega no mercado habitacional alternativa, eu estou enxugando gelo. A Dona Maria e o seu Zé têm a filha que acaba de fazer 20 anos, ela está casando, ela está feliz, ela está procurando um lugar, um novo lar para criar a família dela com um novo marido. Ela tem 2 opções. Estou caricaturando aqui, mas só para poder mostrar um pouco as dinâmicas. Ela pode subir a laje e construir um andar adicional acima da casa dos pais, que acontece que está numa área de risco, perto de uma encosta. Cada vez que chove ela está com medo, mas não tem muita opção, porque ela está totalmente fora do circuito de um crédito imobiliário. Ela não pode pedir um empréstimo no banco para comprar um apartamento, porque ela trabalha sem carteira assinada. E ela também não consegue alugar um apartamento no centro da cidade porque ela não tem fiador e ela não consegue comprovar a renda. Qual é a alternativa dessa pessoa na hora de escolher uma nova residência? 0. É voltar a reproduzir um padrão de vulnerabilidade habitacional. A partir do momento em que não existe no mercado opções para essa pessoa, você vai voltar a provocar ocupação de áreas de risco, porque as áreas de risco são as que estão disponíveis e as pessoas precisam morar, precisam ter um teto em cima da cabeça. Então, são 2 pernas de uma mesma realidade, e essa perna de produção habitacional, ela
ainda está muito concebida de maneira desconectada, sem pensar que é a mesma pessoa, estamos falando da mesma pessoa. Se essa pessoa tem um programa municipal de voucher locativo, por exemplo, onde ela vai ter uma ajuda de custo no preço do aluguel para ela poder alugar um conjugado no centro e pagar a diferença entre o que ela pode e o custo de mercado que é alto. Ou se ela tiver acesso a um programa de apartamentos para locação, justamente em casarões retrofitados do centro da cidade dela. Vai ser uma locação, ela vai poder, ou se ela tem acesso a um programa de crédito habitacional subsidiado dentro da política federal que considere opções diferentes do que construção nova periférica. Tudo isso são respostas que vão atender o mesmo público que hoje se encontra numa situação de risco climático. Clementine, uma última pergunta para a gente fechar. Eu conversando muito com secretários de meio ambiente, de estados e com os outros gestores, em todas as questões das mudanças climáticas não tem uma coisa que mais traz pavor para eles do que a questão de remoção, né, de famílias que estão em locais de risco, porque essas famílias, grande parte das vezes, têm uma identificação com aquele local, muitas vezes que sejam locais que estão, às vezes, até inóspitos e ruins, né, tem conexões familiares, de amizades e tudo. Como lidar com essa situação de remoção cada vez mais vai ter que ser necessária por causa das questões dos riscos climáticos? Isso é uma questão muito complexa realmente. Para mim, a primeira resposta é prevenção, é o que eu acabo de dizer. Antes de você precisar fazer remoção, se você tivesse alternativas habitacionais, você ia evitar o supercrescimento dessas áreas que depois você tem que remover. Mas isso é em paralelo, né? Uma vez que você está frente ao problema, políticas de reassentamento estão sempre muito complicadas. Vários gestores trabalham com indenização. Eu, entre outras coisas, sou socióloga e a análise social que muitos companheiros da minha profissão compartilham é que a indenização não funciona para a população de baixa renda. Mais uma vez vou caricaturar, mas você perdeu tua casa, o poder público vai te dar uma indenização de, não sei, vai te dar 50 mil reais na mão para você, ou 100 mil reais na mão para você comprar outro apartamento no mercado. Isso vai estar abaixo do custo do mercado que você consegue. Os 50 mil vão na mão do homem, chefe de família, que vai começar pagando uma dívida e terminando o resto no boteco. Eu tenho ciência que isso é tudo muito caricatural, tá? Graças a Deus não é sempre assim. O que eu quero dizer é que recurso pecuniário às vezes não basta, porque as barreiras de acesso a uma habitação digna são muito maiores do que simplesmente ter o recurso. Então, apoio a políticas de reassentamento diferenciados são importantes. Tem uma ferramenta que muitos municípios ou governos estaduais estão desenvolvendo há alguns anos, que é bem interessante, que é a compra assistida. Inclusive, na resposta ao drama do Rio Grande do Sul, o próprio governo federal lançou o edital do Minha Casa Minha Vida Calamidade, que está orientado um pouco na mesma ideia, que é compra de unidades habitacionais no mercado imobiliário normal, no mercado privado. Então, em vez de você construir um novo prédio para realojar 20 famílias, você cria como que uma mini agência imobiliária no teu município, por exemplo, ou contrata a ajuda de uma estrutura que trabalha como uma mini agência imobiliária e vai buscar unidades à venda no bairro, de preferência mais próximo possível aonde você já estava morando. E então é mais rápido, você não precisa esperar a licitação, o projeto, a licitação, a obra concluir, etc, para se mudar, porque talvez,
Tem uma casa à venda justamente na rua do meu vizinho, tá ok, eu posso me mudar, então é mais rápido, permite maior proximidade, como você está dizendo, no caso que as pessoas têm medo de estar cortando os vínculos sociais, às vezes eu não quero me mudar, é minha mãe que vai buscar minha filha na escola todo dia, se eu morar longe, aí já vou perder toda essa organização. E tem outras vantagens dessa atomização, é que você pode estar atendendo demandas muito diversificadas, enquanto com uma resposta única, como eu vou construir um prédio, você já não consegue fazer esse pente fino. Vou te dar um exemplo. Eu sou criador de animal. Temos muita situação dessa em bairros de baixa renda. A pessoa vai estar criando porco ou galinhas. Eu não posso estar me assentando num apartamento, eu vou perder minha fonte de renda. Eu preciso de uma casa com um quintal. Com a compra assistida, eu posso já estar comprando uma casa que vai estar em outro bairro, mas que vai atender esse parâmetro que é essa minha prioridade. Ou eu perdi minha casa e minha irmã, que era minha vizinha, também perdeu a dela. A gente quer juntar nossas duas indenizações, direitos a reassentamento para comprar uma casa melhor. Pode, também pode. Vai no mercado, compra uma casa um pouco maior. Cada uma tinha uma casa de 1 quarto, agora vocês são elegíveis para uma casa de 2 quartos e vão compartilhar. Traz uma certa flexibilidade que permite se adaptar à realidade das pessoas e tentar fazer com que o reassentamento acabe sendo um pouquinho menos traumático. Realmente, obrigado pelo seu tempo, Eu que agradeço. disponibilidade aí. Espero que o pessoal, nossos líderes climáticos aqui, possam ter gostado desse bate-papo com a Clementine, que é uma das maiores especialistas no mundo nessa parte de resiliência urbana e habitação. E mais uma vez eu faço o convite de todos vocês que possam fazer o nosso curso Jornada pelo Financiamento Climático. São 5 aulas, 7 horas de curso. Você vai poder aprender com outros especialistas também, vários tópicos interessantes sobre isso. E mais uma vez, obrigado por nos assistir. Obrigada.